Olá pessoal, eu de novo, Vânia Munhato de Vasconcelos, tentando fazer o Evangelho no Lar com vocês. Eu estava fazendo prece com meus olhinhos fechados aqui, toda concentrada, e quando vi, a minha prece tinha sido interrompida, pelo menos virtualmente falando, porque a conexão hoje não está me ajudando, não sei por que razão. De qualquer forma, eu retomo a partir de agora. A prece foi feita, tenho certeza que vocês fizeram a prece aí também. Então eu retomo a partir de agora, apesar da prece ter sido cortada, e venho para a nossa leitura do tema que nós escolhemos para estudar no dia de hoje, que é a porta estreita, tá ok? Vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, itens 3 a 5, que tratam de a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Isso foi escrito em Mateus. Alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhes respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós nos ensinaste em nossas praças públicas? E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Isso está em Lucas. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grande esforço sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado à perdição a imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que com a unicidade da existência se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. A luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente
pode-se compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo final. Primeiro de tudo, ele ele termina, né? Porque eu comecei pelo final. Ele termina falando sobre a justiça da reencarnação e a reencarnação ser o que efetivamente justifica a nossa situação. Ele questiona um pouco antes de falar de reencarnação a situação do texto mesmo evangélico, que dá a entender que aqueles que erraram, que escolheram a porta estreita e não conseguiram passar que escolheram a porta larga e não conseguiram passar pela porta estreita, que estes estariam perdidos e que não existe lógica nisso. Por isso que ele fala em determinado parágrafo anterior que é um sentido relativo e não um sentido absoluto. Se fosse um sentido absoluto, significaria o seguinte: eu, Vânia, desencarno neste momento e o meu destino está selado para depois. Se eu procurei a porta larga, não existe modo de entrar na porta estreita posteriormente. Então isso dificultaria a salvação. E como nós sabemos que poucas pessoas passam pela porta estreita, a maioria de nós estaria perdidos. Deus é justiça, Deus é todo amor, muito inclusive caridade, né? Porque esse amor dele é tão caridoso que ele não deixa a gente se perder, de jeito nenhum. Então, nós verificamos, em primeiro lugar, que o fato do texto evangélico falar sobre ranger de dentes, sobre choro, sobre a porta trancada e não se poder haver salvação após a nossa seleção, vamos dizer assim, de bons ou maus espíritos, que nós sejamos isso ou aquilo, que lado nós escolhemos, nós nem por isso estaremos perdidos definitivamente. Porém, sim, haverá choros e ranger de dentes, porque todo aquele que erra, ele sofre as consequências dos seus erros. Então, sofrer a consequência dos nossos erros, se nós estamos errando e principalmente quando queremos prejudicar o outro, temos uma atitude egoísta, temos uma atitude individualista, uma atitude maldosa, isso vai prejudicar o outro. E ao prejudicar o outro, eu tomei uma decisão, nós tomamos decisões, e essas decisões causam prejuízos, causam lágrimas, causam dores, causam sofrimentos, causam morte. E com tudo isso, o que vai acontecer? Nós vamos receber aquilo que demos. Existe, além da lei da reencarnação, existe uma lei chamada de causa ou efeito. E efeito, como muitos falam, é ação e reação. Mas a lei de causa e efeito, ela quer o seguinte: fez, recebe na mesma proporção. E minimiza-se essa proporção do que foi feito na medida em que a gente tenta mudar e tenta fazer o bem para corrigir, porque não é pena de talião, não é olho por olho e dente por dente. Existe sim a reparação necessária, exatamente nos moldes que nós prejudicamos, existe sim a necessidade de experimentar na pele, mas a diminuição do que a vida vai nos devolver nessa lei de causa e efeito, ela é proporcional ao que a gente já aprendeu e aquilo de bem que a gente já tenta fazer. Aí eu retorno um pouquinho no texto, porque ele está falando que nós temos uma dificuldade muito grande de passar pela porta estreita e que muitos de nós escolhemos a porta larga por uma razão muito simples. Nosso planeta ainda é um planeta de expiação, em trajeto, minha opinião pessoal de que já está com os dois pés dentro do mundo de regeneração, mas a humanidade ainda não está regenerada. E por ser uma humanidade em expiação, por mais que o planeta já esteja num processo evolutivo acelerado para um mundo de qualidade superior, a humanidade ainda faz muita coisa errada. Nós aqui estamos vendo um momento quase ímpar, né, da nossa sociedade brasileira, com o movimento dos caminhoneiros. A parte das opiniões pessoais, se é uma greve que tem que acabar ou não tem que acabar, o fato é que existem pessoas que abusam do seu poder, por exemplo, de compra e venda, e eu não estou falando de valor de mercado, porque as coisas realmente valorizam
Quando está em falta, as coisas estão em falta, claro que o preço sobe. Mas existem gente que não sabe mensurar a necessidade do outro. Então, por exemplo, hipoteticamente, não sei se isso está acontecendo, vamos dizer que em determinada comunidade, lá no interior, se falte água mineral. E que a água mineral custasse, um galão de 10 litros custasse R$5. Ele vai ter que botar o custo daquilo que valorizou, vamos supor que ele coloque R$20, então custava 5, passou a custar 20. É um grande aumento para o povo. Mas custar 50, custar 100, custar 200 é um abuso. Percebe o que eu estou dizendo? Então as pessoas que ainda estão no mundo da expiação e têm uma característica de não terem abraçado a bondade, se colocado de uma forma empática no lugar do outro, não tiveram essa empatia de sentir o que o outro está sentindo, elas vão causar prejuízos, elas vão escolher. E a porta larga é exatamente o quê? A porta da ambição, a porta das drogas, a porta da vontade de só viver de festa, de alegria, a porta do espertinho, daquele que acha que a esperteza soluciona todos os seus problemas, a porta do aproveitador, a porta do agressivo, do violento, que resolve tudo no grito e da pancada. Então, todas essas pessoas e muitas dessas características nós já vivenciamos, já experimentamos, ou diferente delas, mas não menos largas, né, as nossas portas, nós de repente escolhemos os caminhos errados. Então, às vezes, a gente precisa ter mais coragem de lutar por aquilo que a gente decidiu fazer antes de encarnar, porque um fato, gente, que a gente não pode esquecer é que nós fizemos programação encarnatória. Programação encarnatória é um roteiro assim, Vânia tem determinadas pendências morais para solucionar, pendências materiais para resolver, porque ela tem débitos com terceiros, tem débitos com a natureza, tem débitos com a sociedade, não sei. E aí ela vem e diz assim, olha, eu quero viver determinada experiência mais ou menos assim, assim, assim. E essas experiências não só me farão resgatar, como também reparar e como também evoluir, porque eu vou fazer coisas diferentes do que eu fazia antigamente. E aí esse roteiro pode ser alterado por mim, não é o fato de eu ter um roteiro que me obriga a cumpri-lo. Então eu posso mudar de roteiro no meio da estrada. Eu queria ir para o sul e eu resolvo ir para o norte. Eu queria ir para o leste, resolvo ir para o sul ou para o oeste. A gente muda de roteiro. E aí o que nos acontece quando a gente muda de roteiro é que a gente se perde uma grande oportunidade de se corrigir. Eu deixei aqui no meu computador ao lado um texto que o irmão X, que é um espírito que foi psicografado pelo Chico Xavier, especificamente no livro Estante da Vida, no capítulo 15, ele conta a história de um personagem chamado Alberto Nogueira, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar agora. E em resumo ele pede, o Alberto, antes de encarnar, ele pede a permissão para nascer, para reencarnar, e ele diz assim, para resgatar as faltas dele, então ele pede a lepra, o abandono dos entes queridos, a extrema pobreza, penúria, a loucura ou a cegueira e os calvários morais e os tormentos físicos de qualquer natureza. Ou seja, ele se vê devedor, entende que as situações de dificuldade que ele passava vão ajudá-lo a corrigir-se, e ele resolveu pedir tudo de uma vez só. Pelo jeito ele pediu todas as punições e correções possíveis que ele pudesse vivenciar. E aí olha que interessante o despacho, que seria a resposta da espiritualidade superior ao pedido que ele fez na hora de programar a sua encarnação. A resposta foi a seguinte, que eu vou ler. O Senhor pede misericórdia, não seja sacrifício. O Senhor quem? O Senhor Deus. Pede misericórdia, não sacrifício. O interessado, que é o próprio Alberto, resgatará os próprios débitos, olha só que interessante, em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos
para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê, por bondade do Senhor, será médium espírita. Poderia ter sido outra coisa, mas vai ser médium espírita neste caso. Com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele pediu um monte de coisas para ele pagar as suas dívidas e para ele começar a evoluir depois do resgate. E aí a espiritualidade diz assim, não precisa. Deus não está querendo sacrifício de ninguém. Deus está querendo só misericórdia. Misericórdia nossa para conosco, misericórdia nossa para com a nossa sociedade, com a natureza, com o próximo. E aí ele reencarna, conta a história como médium espírita, se vincula a uma casa espírita e aí ele continua contando no texto que ele foi... Houve necessidade dos mentores espirituais procurarem-no, porque ele era médium, então ele tinha essa qualidade, né, para resolver o problema espiritual de uma mãe e de uma filha. E aí essas duas pessoas foram ao centro procurando-o, né, porque ele era o médium da casa, ou procurando alguém que estivesse trabalhando naquele momento como médium na casa, e não o encontraram. E aí os espíritos também foram procurá-lo na casa dele e Alberto estava simplesmente se abstendo do assunto, do trabalho, então a ajuda que ele poderia ter dado não foi dada. E aí o texto de Chico Xavier, ditado pelo irmão X, diz assim: aquele espírito valoroso que pedir a lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Então, gente, esse tema sobre a porta estreita, ele é muito mais importante para nós que estamos aqui encarnados, do que a gente pode pensar. Nós temos que verificar em nós se nós não estamos acomodados dentro do nosso pijama, na nossa sala, em frente à TV, só apontando o dedo, fazendo críticas, ou falando mal de alguém, ou dizendo como o mundo seria melhor se os outros criassem, se os outros realizassem. Eu, por exemplo, vou dizer uma coisa para vocês. Todas as pessoas que lutam por um país melhor, que hoje é o assunto da moda, né, da atualidade, melhor dizendo, eu parabenizo, porque eu não sou candidata à política, eu não faço nada que um político bom faz, e eu faço o meu trabalho por uma outra frente. Ok, esse trabalho que eu faço e que vocês fazem nas suas vidas, ele é importante. Porém, a gente não pode ficar só apontando dedos e achando que nós estamos muito confortáveis na nossa posição, quando na verdade cada decisão, cada pensamento, cada sentimento e cada omissão, inclusive nossa, e cada ação nossa é um passo dado na direção da porta larga ou da porta estreita. Eu, por mim, peço muito a Deus que nunca me deixe mais ficar adormecida no meu pijama, como diz o texto aqui do irmão X, no conforto da minha sala e acomodada. Tenho meus momentos de descanso, vocês têm, nós podemos tê-los, mas não podemos achar que a nossa vida não terá sacrifícios. Eu não estou usando carro porque combustível não tem na minha cidade. Sabe, tenho que tomar cuidado com alimentos, vocês também, é a mesma coisa com alimento, com consumo, com tudo, porque a gente não sabe se tem amanhã, mas e se faltar? Não sendo de um doente, não sendo de um idoso, a gente tem que fazer a nossa parte de doação para que o mundo melhore, não é o Brasil só. Não é o meu quintal que tem que melhorar, é o Brasil e o mundo. Então, gente, é uma necessidade
imensa da gente colocar a cabeça no travesseiro antes de dormir hoje e pensar o que é que eu estou fazendo da minha vida, para que direção eu estou indo. Quando eu critico alguém que faz, mesmo que faça errado, eu estou fazendo melhor do que ele. Porque o fazer errado não quer dizer que está sendo mal, quer dizer que não sabe às vezes. Então a gente não sabe. Então nós temos hoje conhecimento para pensar e repensar a nossa conduta e saber qual é a porta que nós estamos escolhendo. Começar a vislumbrar se nós estamos com as drogas lícitas e ilícitas, qual é o tipo de cultura que nós estamos privilegiando, porque hoje em dia lixo é cultura também, né? Se nós estamos trabalhando a nossa mediunidade, se formos médios, se a nossa capacidade de oratória, se formos oradores, o nosso conhecimento profissional de uma forma honesta, digna, se nosso preço do nosso serviço também é razoável dentro do contexto da nação, se o nosso amor pelo próximo supera o nosso egoísmo, será que nós temos realmente como foco, a nossa bússola está conectada, vinculada na direção certa? Eu quero a porta estreita. Não que eu goste de ter que me sacrificar, mas existe um momento em que a gente precisa se sacrificar para passar por essa porta. Então eu só posso pedir a Deus, quando sei que estou na direção da porta estreita, que Ele me dê forças e coragem. Eu faço isso a cada problema que eu tenho. E é o meu convite a vocês hoje, que vocês percebam a direção que estão indo e se notarem que estão seguindo na direção certa, que não é a da vaidade temporária, do luxo temporário, do poder temporário, que a gente consiga pedir forças para continuar na rota certa. Lembrando que isso daqui é uma viagem que a gente fez. Nós saímos da nossa casa no mundo espiritual, chegamos até aqui na Terra encarnados. E se nós hoje fôssemos convidados de verdade para fazer uma viagem material, nós não levaríamos a nossa casa, o nosso guarda-roupa inteiro, tudo que tem na nossa despensa, não levaríamos todos os nossos livros, nem todas as nossas cartas ou coleções, não levaríamos isso, nós levaríamos aquilo que é necessário. Então nós chegamos aqui com o necessário, que é capacidade de aprender e condição de viver as nossas experiências. O que nós temos que pensar é o seguinte: se a minha vida acabar agora, o que tem na minha bagagem? O que é que eu estou carregando? São virtudes ou são imperfeições? São atos de coragem, de vontade, conhecimento e sentimentos nobres? Ou é egoísmo, orgulho, vícios diversos, indiferença com o mundo, o próximo e a nossa sociedade como um todo? O que é que nós temos na nossa bagagem? Porque quando a gente chegar do outro lado e abrir a bagagem é que a gente vai saber para que lado que nós iremos. Então não podemos esquecer, é a porta estreita que a gente tem que escolher. Não é escolher a dor, não é escolher sofrer, é escolher ser feliz, é escolher o amor, a alegria, o otimismo, a bondade, mas saber que nem sempre nós escolhemos. E porque nem sempre fizemos isso, hoje algumas portas podem ser apertadas para nós, mas não quer dizer que a gente não tem condições. Eu convido vocês a pensarem um pouquinho sobre isso e também fazerem a sua parte moralmente, espiritualmente, materialmente, e que nós vibremos. Eu encerro agora com vibração. Vibração, eu não vou falar aquela vibração que eu falo de todos os aspectos, porque tudo aquilo que eu falo sempre, gente, é só pra gente mentalizar. Porque tudo nos envolve o mundo, envolve o meio onde nós estamos. Mas hoje, especificamente, eu quero pedir para vocês que nos seus corações saiam assim como se fosse um grande braço com as mãos da sua alma mesmo, e que envolva o nosso mundo. Envolva o nosso mundo como se tivesse aqui uma grande bola terra, né, na nossa frente, na nossa imaginação, e que a gente possa envolver o mundo inteiro com o nosso amor. Que nós possamos imaginar o mundo
assim, do jeito que a gente vê nas fotos, sabe? Que de um lado tem o sol nascendo, do outro lado tem escuro, mas tem luzes. Cada foco de luz desse não é uma casa, não é uma cidade, não é um prédio, não é uma rua. É um coração que ama, é um coração de boa vontade, é um coração que vibra e que luta para se evoluir, para evoluir a si mesmo, o seu grupo familiar, o seu grupo onde vive. E do lado do sol, vamos imaginar que toda essa luz que nos toca é a luz do nosso mentor, do Cristo, do nosso Pai Maior, nos fortalecendo. E que o nosso envolvimento, como se nós fôssemos grandes o suficiente para envolver essa terra, nos faça descobrir que nós somos grandes o suficiente para envolver a terra. Não porque a gente já saiba amar incondicionalmente, mas porque nós temos Deus como Pai e Criador e porque Ele criou em nós a força necessária que a gente só precisa querer usar. E ao fazer isso, vamos especialmente colocar a nossa mãozinha nesse planeta, nos pontos onde haja pouca luz, onde haja conflito, onde haja guerra, onde haja dor, e que nós, que não estamos querendo ser pretensiosos de substituir Deus ou o Cristo ou os grandes espíritos que protegem a Terra, mas estamos querendo contribuir dentro daquilo que podemos, possamos imaginar uma grande bandeira verde, amarela, azul e branca por sobre o nosso país, com todo o amor com que ela foi criada, lembrando da letra do nosso hino, que foi criado com muito amor, e pensando em todas as pessoas que são boas, e que foram boas e que deram a sua vida e estão dando a sua vida por este país. E que eu e vocês possamos lembrar de ser patriotas, de fazer dos nossos gestos de amor e cidadania, e que nós sejamos cidadãos não só brasileiros, mas cidadãos do mundo e cidadãos do universo. Porque se nós nos unirmos em vibrações positivas como essa, nós seremos a pequeno grão de areia naquela praia imensa em que cada um contribui para que haja segurança quando nós saímos do grande mar das dificuldades em que mergulhamos. Que Jesus esteja com vocês, que Jesus esteja com todos nós, que os nossos lares estejam envolvidos por esse grande amor que Deus coloca em nós o tempo todo e que possamos nos reencontrar em breve, se Deus quiser, Jesus permitir. E muito obrigada pela companhia de vocês nessa noite, que vocês tenham uma semana iluminada de muita alegria, de muita paz, de muito amor. Até sempre. Um beijo para vocês, até mais, tchau.